Eu lhe pergunto o seguinte, professor. O Biden tem aquele plano dele, não sei há quanto anda, mas o plano dele estava muito relacionado com o plano de governo, estava muito relacionado com dois pontos que são centrais, inclusive que Lula também tem falado nele. Um é o que eles chamam de energia limpa, para a gente ver o que é que eles chamam de energia limpa. Mas aí a gente pode imaginar a relação que se tem com relação à questão da floresta amazônica. A outra é o plano de desenvolvimento em infraestrutura. Não é novo, a gente conhece, a história já nos mostrou com o Maynard Keynes como é que se faz esse trabalho do Estado. Isso não colocaria, de certa forma, a depender do volume de que isso ocorra a partir dos Estados Unidos e a depender também se houver algumas trocas entre o Brasil, entre o governo Lula e o governo Biden, principalmente nesses 2 anos que tem aí pela frente de governo de Biden, não fortaleceria essa relação Brasil-Estados Unidos, ao mesmo tempo que fortaleceria também o próprio governo de Joe Biden lá nos Estados Unidos, professor? Assim, tem 4 aspectos na sua observação. O primeiro aspecto, o Trump só foi entender a importância o Trump pessoalmente só foi entender a importância do Bolsonaro, acho que há uma semana das eleições, alguma coisa, que ele disse que o Lulu, que era o Lulu é um esquerdista lunático, certo? E que o Bolsonaro era uma pessoa legal, né? O Steve Bannon, que inclusive foi condenado agora à prisão, já tinha reconhecido e sempre esteve por aqui, né? A CIA sempre foi muito próxima aqui a esse grupo do Bolsonaro, mas o Pentágono acabou tomando uma posição pelo Biden, certo? A posição do Biden, o Pentágono e o FBI, né? E a CIA foi e acabou recuando. E quando o Biden entra, desmonta a estrutura trumpista dentro da CIA. Então, o reconhecimento do Trump ao Bolsonaro foi muito tardio, certo? Isso é bom. A vitória do Lula para o Biden é propagandisticamente muito favorável para que a população jovem que votou nele e o fez ganhar as eleições dê mais um crédito, porque ela ficou muito, ele caiu muito o percentual de apoio na sociedade americana e ela agora nessas eleições precisa dar um crédito a ele, certo? Porque ela se desiludiu. Primeiro, ele não eliminou as dívidas dos jovens com as universidades. Ele não mudou as dívidas dos proprietários de casas com os bancos. Ele não alterou a relação de sustentação do mercado financeiro, entende? Que é um grande nó, né? Bem, e ele não implementou o que se propôs nas eleições, que era o chamado New Green Deal. Não tinha o New Deal do Franklin Delano Roosevelt, um novo acordo. New Deal é novo acordo. Era o novo acordo verde, que na verdade foi uma proposta retirada, absorvida do programa do Bernie Sanders. O Bernie Sanders não concorreu, né, à pré-candidatura do Partido Democrata? Bem, eles absorveram essa proposta do Bernie Sanders, do New Green Deal, muito defendida por aquela parlamentar de origem hispânica, Ocasio-Cortez, né? Ocasio-Cortez, né? O New Green Deal significava a diminuição da presença do setor de petróleo e gás na economia americana, né? A utilização de novas fontes de energia, certo? E uma redistribuição de renda muito grande. O Biden não conseguiu fazer isso. A guerra na Ucrânia foi feita, eles estimularam a Rússia a invadir a Ucrânia, eles incentivaram a Rússia, né? Fizeram provocações até a Rússia invadir a Ucrânia para que o setor de petróleo e gás americano ganhasse
rios de dinheiro, hoje é o maior fornecedor de gás para a Europa. Antes eles eram apenas, se eu não me engano, quarto ou sexto maior fornecedor para a Europa. Então imagine a montanha de dinheiro que eles não estão ganhando. Né? O, o New Green Deal exige uma defesa do meio ambiente e, na verdade, nós acompanhamos no último ano uma carbonização do meio ambiente, como se diz. A Europa está queimando até madeira, está queimando madeira de floresta, está madeira reflorestada, mas queimando madeira, está usando carvão, está usando petróleo, né? Está usando estruturas que são profundamente poluidoras. Os Estados Unidos também. Então, quando se esperava um recuo do peso da indústria petrolífera, isso foi para o espaço, certo? Então, o New Green Deal meio que recuou. Resta agora, na verdade, a esses governos tentarem, aí é que eu digo, resta agora a esses governos tentarem evitar a piora do aquecimento global com uma nova tática, que na verdade era uma proposta do Biden, do Trump nas eleições. O que era que o Trump propunha? Nós vamos plantar 1 trilhão de árvores. Certo? Isso é o seguinte, os climatologistas perceberam que após a peste bubônica na Europa, que não se sabe quantas pessoas matou, nem muito menos o percentual. Se fala em 30%, em 50%, em 70% da população europeia morta. O que se sabe é que houve um recuo tão grande da agricultura, Jair, tão grande, as florestas se expandiram de tal forma que essas florestas capturaram dióxido de carbono em grande intensidade, certo? O Eric Hobsbawm, no livro A Era das Revoluções, fala que de 1400 a 1800 houve até uma pequena idade do gelo no mundo, certo? Que houve um resfriamento global devido a essa expansão florestal. E essa expansão florestal teria, inclusive, com os invernos mais rigorosos, provocado fomes sucessivas e sido uma causa importante da Revolução Francesa. Né? Então, o Trump apresentou uma ideia que era 1 trilhão de árvores. O Brasil vai desempenhar um papel central. Se o Biden resolver combater o aquecimento global, a União Europeia estimulando a expansão das florestas no Brasil, no mundo, o Brasil vai desempenhar um papel fundamental, sabe? De recuperação florestal, inclusive no Nordeste, porque há uma carta de um padre que, inclusive, foi devorado pelos índios aqui do Ceará, chamado Padre Francisco Pinto, de uma rua famosa do bairro do Benfica, o bairro universitário, aqui o principal bairro universitário de Fortaleza, né? O bairro do combate, né? Então, o padre Francisco Pinto descrevia o semiárido como uma floresta alta, tão fechada que não se distinguia dia de noite. Isso numa região hoje desertificada, sabe? Então, a cobertura florestal no semiárido nordestino era muito maior. Então, há um espaço de expansão florestal, tanto no Nordeste, no semiárido, no Cerrado e na Amazônia, que é fundamental. Então, o Biden ainda não apresentou essa ideia, o Trump que apresentou lá atrás. Né? Então, o Brasil desempenha um papel aí muito forte. E tem a Floresta Atlântica, né? A Mata Atlântica, a que Mata pega Atlântica daqui também. do Rio Grande do Norte Isso. até São O Fortaleza era ainda uma mancha de Mata Atlântica, né? Tinha Fortaleza, e aí você tinha semiárido até, vamos dizer, até aquele município que é quase na entrada de Natal, certo? Não sei se é Parnamirim, alguma coisa assim. E seguia do Rio Grande do Norte até Paraná, Santa Catarina, né?
certo? A imensa Mata Atlântica. Só que a Mata Atlântica aí é um pouco mais complicada, porque são áreas muito urbanizadas, a possibilidade de indenizar regiões é muito mais difícil, né? Mas o semiárido e as regiões amazônicas e de cerrado podem desempenhar um papel fundamental nessa, nessa, nessa paralisação do aquecimento global. Olha, e o aquecimento global é tão sério. No mês passado, um vírus de 15 mil anos reviveu de uma geleira do Tibete, certo? 15 mil anos. Já houve casos de vírus de 1 milhão de anos. Imagine essas estruturas para a qual nós não estamos preparados. Né? Das geleiras derretidas, dos altos das montanhas, do permafrost, que é o solo congelado das regiões árticas, sabe? O solo fica duro, congelado, e nem os animais se decompõem, nem as florestas se decompuseram. Todas as folhas estão lá, toda a madeira está lá, todos os animais estão lá congelados. Tanto que se acha mamute inteiro, né? Búfalos inteiros, auroques inteiros. Então, se isso tudo descongelar, imediatamente começa a produzir gás metano e dióxido de carbono em uma escala gigantesca, e a Terra vai ferver, certo? Vai ferver. Então a gente tem aí, talvez, não sei se exatamente nessa COP27 lá no Egito agora, e nessa viagem que Lula fará a alguns países da Europa, não sei, me parece até que a intenção era ir até a China também, fazer um tour dos Estados Unidos à China, passando pela Europa. Certamente no Egito deverá discutir questões relacionadas a isso. Agora, eu retomo essa conversa sua, que não sei, enfim, porque, na verdade, depois que o Bolsonaro assumiu, esse tipo de discussão a gente deixou de ter, não é? A sociedade deixou de saber o que é que acontece hoje, mesmo porque a preocupação nossa era com a sobrevivência não só da floresta, como dos povos da floresta amazônica. Isso. A gente deixou de discutir política completamente, são 4 anos completamente alheio a essas questões internacionais. Evidentemente, quando eu digo a gente deixou de discutir, isso não significa que você e eu e outros, mas não muitos, não vá atrás de informação, de saber o que está acontecendo. Mas a sociedade deixou de participar desse debate, dessa discussão. Isso. Muito Era interessante. só o horror, né? Só o horror, só o horror. Mais um incêndio, eu lembro daquelas imagens, para mim, terríveis, da Dia do floresta fogo. chamas, os animais morrendo, aquilo é um negócio terrível, uma coisa terrível, terrível. Então, durante esse tempo, ao invés de colocarmos as nossas mentes para pensar como viver no futuro, como construir o futuro, a gente está vendo como sobreviver no presente com tanta miséria, com tanta desgraça que aconteceu. O que espero, na verdade, e talvez seja por aí, estamos aqui, evidentemente, não tentando encontrar o que é que vai ser o futuro. Mas essas questões são concretas. A necessidade da reeleição de Biden e a dificuldade que ele tem hoje, e essa chegada de Lula, e essa intenção, inclusive, da Europa, inclusive de rever o Brasil. Eu estou dizendo que o mundo está redescobrindo o Brasil de Lula. Eu estou me referindo à política externa. O mundo vai novamente redescobrir o Brasil de Lula, e no momento em que me parece que alguns pontos chaves da política internacional estão precisando de Lula. Não necessariamente de Lula, mas uma figura que tem o porte que Lula conseguiu se construir ao longo dos seus governos, enfim, por tudo aquilo que passou. E uma delas, me parece, é com relação a essa questão da energia limpa da Amazônia, né? Porque do aquecimento global, né? Do aquecimento global, de uma forma geral. Porque se, de fato, o Biden resolve agora, e ele vai ter que fazer alguma coisa, se quiser se reeleger. Talvez seja um dos pontos, isso aí. Evidentemente, a gente está levantando como hipótese, não está dizendo que isso vai ocorrer. Mas, enfim, são esse cenário que a gente tem hoje a partir do Brasil, mas esse momento hoje da conjuntura internacional me parece
bastante favorável ao governo Lula em função dessas crises, inclusive crise de representatividade de estadistas. Você levantava aí que não tem na Inglaterra, não tem no Reino Unido, não tem a França, não tem a Itália já há bastante tempo, não tem. A Alemanha não conseguiu reconstruir nesses últimos tempos também uma figura de estadista, e o Biden, para usar a expressão aqui bem cearense mesmo, é meio abilolado pelo que dizem aí, o cara não bate bem na cabeça. Então, eu acho, me parece que é um momento... Tem uma expressão cearense bem pior, mas eu não posso dizer. Não posso dizer em público. Vamos ficar no abilolado mesmo. Pois bem, então, mas a gente tem esse clima de esperança, de dificuldades, mas também de esperança. Você concorda, professor? Concordo. No programa de segunda, uma das pessoas perguntou, inclusive, isso, né? O que fazer? Não me lembro. Não sei se foi a Lídia, alguém perguntou, uma das pessoas que sempre assiste a gente, ou se foi a Aida, alguém assim perguntou, sempre uma pessoa do público fiel, perguntou. E aí eu coloquei, há tantas possibilidades, aí eu coloquei da cultura, né? A expansão da cultura. A cultura não é gasto, é uma forma produtiva extremamente rica, né? Extremamente rica. As pessoas pensam assim, o governo gasta e o dinheiro evapora. Não evapora. Você precisa estimular a atividade econômica, muitas vezes até sem destruir a natureza, sabe? Você estimula que o dinheiro circule mais rápido, ao invés dele ser estagnado nos bancos, nas aplicações financeiras, nos títulos do governo, nessa especulação barata e nojenta, você pode estimular que o consumo se expanda. É o que se chama em economia de velocidade de circulação da moeda. Entende? Imagine músicos, alimentos, espetáculos teatrais, cinema, vídeo, né? Cursos, tudo isso em grande... Inclusive, isso é uma área onde a renda se distribui até melhor, sabe? Não se concentra tanto. Então, você tem uma possibilidade cultural, você tem uma possibilidade científica enorme para a gente superar, inclusive, os nossos gargalos tecnológicos. A gente viu isso na Covid, certo? O setor farmacêutico precisa ser recuperado no Brasil, né? Mas não só. O setor da proteção ambiental, imagine gente protegendo a floresta, criando viveiros para ter mudas de árvores para serem plantadas, né? Certo? Recuperação de rios, despoluição de rios, construção de casas que retirassem as pessoas de situações de risco, né, na beira de rios, para que a área de proteção permanente dos rios pudesse ser recomposta, entende? Transporte urbano, quer dizer, tudo isso faria o dinheiro circular internamente e não para o exterior, né? Então, as possibilidades são imensas e que o Brasil se apresenta como a grande oportunidade. O Brasil até agora se apresentou como a grande oportunidade de deter o aquecimento global por meio da diminuição do desmatamento. Está na hora de nós propormos que o mundo financie a recuperação florestal no Brasil. Ah, mas não vai plantar nada? Não, meu amigo, tem agrofloresta, certo? Na verdade, a agrofloresta é muito mais produtiva do que a agricultura convencional. Porque a agrofloresta, ela não precisa de fertilizante, o fertilizante é importado. Ela não precisa de veneno, e o veneno é importado. Ela não envenena as pessoas, então as pessoas não vão com câncer para o SUS, certo? Ela não provoca doenças nas crianças, na gravidez das mulheres, né, prejudicando os fetos, certo? A agrofloresta protege a fauna, protege as abelhas, né, protege a riqueza e a diversidade e redistribui renda, entende? Uma coisa é ter um trator, os tratores hoje, Jair, nem tratorista tem mais, sabe? É tudo por computador. Então, qual é o emprego que gera? Sabe? Você coloca uma pessoa numa fazenda e pronto. Mas a agrofloresta precisa de gente trabalhando ali.
Então, nós temos potenciais imensos. E essa recuperação florestal pode ser a grande bandeira do Brasil